E às vezes a gente não busca aquilo que Jesus pede para que a gente faz. É buscar somente Ele. É se entregar realmente a Ele. Então, nesses dias que passaram, esse versículo falou comigo demais. Que é a gente entregar o nosso corpo realmente a Jesus, a nossa vida realmente a Ele, como um sacrifício vivo, para que seja feita em nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia que veio aqui, a presença do Senhor. Muito obrigado por o Senhor trazer a gente aqui para a gente poder fazer mais uma vez a sua obra, a sua palavra, trazer a sua palavra às pessoas. Que o Senhor venha aqui, Senhor, restaurando vida, restaurando pessoas, restaurando cada um de nós, que também somos filhos e temos o pecado incrustado na gente. Senhor, venha com o seu santo sangue lavar todos os pecados que nós temos, e que o Senhor venha aqui, através do Temer, com as palavras do Senhor na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar a Cristo aí. Ajuda com as vozes aí quando vocês souberem. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Meus irmãos, vamos louvar a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. Aleluia! Sobre o trono
haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da glória, quem é? O Rei da glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei.
deixamos ela pra você. Jesus, Essa casa essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Yeshua. Aplaude Jesus, gente, aplaude Jesus. Amém. Só desligar? Aleluia. Vem. Ô Thiago, depois conecta aí, vê se tá saindo o som. Consegue ver aí? Tá saindo ou não? Funcionando? Sou só eu que acho que é bom louvar a Deus, não? Aleluia! Não é bom? Vocês podiam ter continuado. Não puxa que não continua. É melhor você puxar um louvor no meio da minha fala, assim, do nada. Tá bom, hein? Pastor Pedro me ensinou que esse é o papel do tangedor. Se o Jonathan pegar no espírito, assim, no momento certo, ele começa e você ajuda ele. Bom, hoje não era para eu estar aqui. Né, pastor? Hoje eu comecei a passar mal de manhã. Já estava com um desconforto assim, aí eu resolvi ir no hospital de manhã. Cheguei no hospital, eram umas 11 horas da manhã, saí agora, 5 e pouco. Mas é uma alegria estar aqui. E eu sei que muitas vezes a gente fala isso e vocês devem estar pensando assim, putz, esses caras estão falando só da boca para fora. Mas é verdade mesmo. É muito bom quando a gente entende que a gente está no centro da vontade de Deus. Durante muitos anos, durante muito tempo da minha vida, eu tive como objetivo de vida coisas para o meu próprio prazer, para a minha própria realização. E achava que era bom isso. E de certo modo é bom, porque quando a gente alcança determinado resultado, que é fruto de um trabalho honesto, não tem por que a gente achar que não é bom. Mas quando a gente compara algo fruto de um trabalho honesto, que está alicerçado, no nosso ponto de vista humano,
e a gente compara com algo que está alicerçado do ponto de vista do Espírito Santo, é muito diferente. Mas é anos-luz diferentes. E estar aqui na praça, fazendo algo que Deus mandou fazer, e entendendo que Ele se alegra disso, é um sentimento difícil de explicar. E tem muita gente, Anderson, que olha a gente de longe e fica tentando fazer uma matemática do que a gente está querendo aqui. Tem muita gente que olha a gente, Anderson, com desconfiança. Fala assim, o que esses caras estão querendo com esse movimento na praça? Eu acho que daqui a pouco alguém entre eles vai sair candidato a alguma coisa. É ou não é, Pedro? Tem muita gente que olha a gente de longe e fala que a gente está querendo like na internet, seguidor. Até porque a gente filma os cultos, a gente tira foto, posta. Então, o que será que a gente quer? E eu já expliquei, mas eu quero explicar de novo. A gente filma, a gente tira foto, a gente divulga, porque nós queremos que esse ministério cresça. E que a gente possa, daqui a pouquíssimo tempo, e sempre respeitando o tempo de Deus para todas as coisas, que a gente esteja em várias praças ao mesmo tempo. Nós já estamos em 2 ao mesmo tempo. Enquanto esse culto acontece aqui, tem um culto acontecendo lá na Praça da Eletro. E se a gente não divulgar do ponto de vista de atrair pessoas para nos ajudar, isso é impossível. Porque a gente não consegue fazer a obra de Deus sem braço. Para esse culto acontecer sempre, pontualmente às 18h30, toda segunda-feira, existe todo um trabalho que antecede isso. Em algum momento, o pessoal precisou organizar o café, em algum momento o pessoal precisou trazer as coisas, os bancos para vocês sentarem, a caixa para a gente ouvir melhor. E tudo isso tem uma organização por trás. E para isso acontecer, precisa de gente, precisa de pessoas ajudando. Se Deus tivesse me dado essa orientação e eu tentasse fazer isso sozinho, jamais isso ia acontecer. Então Deus foi incomodando mais pessoas, e todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui, são pessoas que estão envolvidas nesse ministério porque Deus incomodou a participarem. Eu não convidei individualmente ninguém que está aqui. Sabia disso? A gente começou a fazer a partir de um grupo menor, e outras pessoas Deus foi mandando. E isso é muito legal. Porque a gente entende que está exatamente da forma como Deus falou que ia acontecer. Porque quando o Espírito Santo me visitou na minha casa, lá no final de 2023, a instrução foi clara. Vai para a rua. Mas não chama ninguém, que eu vou enviar as pessoas. E em relação aos recursos, não se preocupe. Eu vou enviar todos eles. E assim surgiram as clínicas de reabilitação. E eu gosto de lembrar isso para responder algumas críticas que a gente recebe, em função disso estar na internet, para dizer para vocês, diante de Deus, que não existe nenhum projeto humano nesse negócio aqui. Não tem uma pegadinha. Não tem um... A gente não vai ter um momento que a gente vai pedir para vocês alguma coisa. Não tem. Nós viemos aqui porque Deus mandou, e assim como Jesus fazia, nós estamos aqui para servir vocês. Esse é o nosso único objetivo. E essa verdade que em algum momento mudou as nossas vidas, possa também mudar a vida de vocês. Porque essa é uma ordem que Jesus nos deixou, muito clara, que vocês vão sempre ouvir alguém dizer que é a grande comissão. Mateus 28:18. Que é a gente ir pelas nações, pregar o evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem de Jesus para nós cristãos. E eu estou numa sequência dessas semanas
Eu não sei quem estava aqui semana retrasada. Tinha alguém de vocês? Não? Só ele. E semana passada? Está faltando muito, hein, gente? Eu estou há 3 semanas falando sobre novo nascimento. E eu quero dar continuidade nessa palavra, que não foi uma palavra que eu organizei. E eu vou explicar para vocês. A sequência de ministrações sobre o novo nascimento estava pronta. Eu já tinha elencado ali os versículos e eu ia só desenvolver a ideia entre eles. A explicação entre eles. E aí, de sábado para domingo, eu fui acordado às 3:30 da manhã. E o texto era Lucas, capítulo 18, versículo 20. E eu não sabia de cabeça. E eu fui acordado com esse texto. Lucas, capítulo 18, versículo 20. E aí eu me levantei da cama, vi que era meio da madrugada ainda, estava escuro. Peguei o tablet e fui ver na Bíblia o que dizia esse versículo. Mas antes de entrar nele, eu queria ler o último versículo que eu li na semana passada, para vocês entenderem como o Espírito Santo faz quando ele quer. Quando o Espírito Santo quer trazer uma mensagem, ele não depende de sabedoria humana. Presta atenção nisso que é importante. Os textos que eu deixaria para vocês hoje eram outros. Mas no sábado de madrugada o Espírito Santo mudou. E graças a Deus que eu consegui acordar e anotar. Então eu queria ler Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Quem é vós? Nós. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós temos uma missão expressa nesse versículo, que é resplandecer a glória do nosso Pai por onde quer que nós andemos. Quando a gente fala em novo nascimento, a gente fala sobre uma nova natureza. E eu não consigo resplandecer a glória do meu Pai que está no céu se eu não tiver nascido de novo. Porque antes nós éramos mortos em delitos e pecados. Descendentes de Adão, andávamos no curso do mundo. Qual é o curso do mundo, irmãos? Tudo que não presta. Fazer tudo em benefício próprio, em prazer próprio, passando, se possível, o outro para trás. E muitas vezes porque a gente não tem, ou não consegue, e a gente não quer que o outro tenha ou consiga. É ou não é assim? É a famosa inveja. E hoje, que é o título dessa pregação, eu queria começar lendo Lucas 18, 20, que foi o texto que o Espírito Santo me acordou. Que diz assim: Sabes os mandamentos, presta atenção, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe.
Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Essa resposta que Jesus deu não é uma negação da sua própria natureza divina, porque todos nós sabemos que Jesus é bom. Mas é uma afirmação da soberania de Deus em matéria de bondade e justiça. Já falei aqui algumas vezes. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Qual é o problema, irmãos? Nós não priorizamos o reino de Deus, tampouco a sua justiça. Mas nós queremos tudo que Deus pode acrescentar para nós. E qual é o problema disso? A gente será frustrado. Porque Deus não abrirá mão da sua justiça. A Bíblia é cheia de passagens, se a gente fosse falar só da parábola do semeador, que mostra muito claramente que para as bênçãos de Deus chegarem nas nossas vidas, existe princípio. E quando a gente rompe princípios, achando que porque Deus é bom, Ele também é um Zé Mané, nós estamos caindo no engano do diabo. Porque Deus é bom, mas Ele é justo juiz. E essa parte da justiça de Deus, infelizmente, muita gente não tem pregado. E por quê? Porque não é bom ouvir. Se eu não estou buscando a justiça de Deus, não estou procurando cumprir com princípios basilares da fé cristã, eu vou me incomodar com essa palavra. E posso até deixar de vir aqui. Porque me dói ouvir isso. Eu não consigo abandonar aquele meu pecado de estimação, aquele meu vício de estimação. E aí eu prefiro não mais frequentar a reunião, porque, cara, é difícil para mim abandonar isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. E se não for pela nossa boca, vai ser pela boca de alguém. Mais do que isso, em algum momento, depois de você conhecendo a verdade, ninguém precisa nem falar mais nada para você. Sabe aquele sentimento que você peca e você fica com a consciência pesada? Não é legal? Você dá aquela escorregada e você fala assim, meu Deus, não deveria. É o próprio Espírito Santo. E aí vai ter alguém que vai dizer assim, mas o inimigo que acusa não é o Espírito Santo. É verdade. Mas o Espírito Santo que já mexeu com você, vai continuar mexendo até você abandonar as suas incoerências. Não tem jeito, irmão. Sementinha já foi plantada aí. A gente pode lutar com todas as nossas forças. Nós podemos atrasar todo o processo que Deus tem para nós. Podemos? Podemos. Nós podemos resistir contra a voz do Espírito. Podemos ou não podemos? Podemos. Até um certo ponto. Chega uma hora que não dá mais. Agora pergunta para mim, como que eu sei disso? Pergunta. Como que você sabe disso? Fala. Como você sabe disso? Aconteceu comigo. E em algum momento aconteceu com meus irmãos que estão aqui. Glória a Deus. É ou não é verdade? Porque o Espírito Santo já tinha falado. Para de ser grosso com a sua esposa, Anderson. Para de beber, Tiago. Ei, Jonathan, isso aí não convém você continuar fazendo, irmão.
E a gente, em determinados momentos, a gente resistiu. Porque em algum momento a gente foi daquela turminha do não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Até que o Espírito Santo continua incomodando. E aí você está vendo sua vida dar tudo errado. E você não aguenta mais viver sem o favor de Deus na sua vida. E aí você começa a soltar a sua armadura, as suas armas no chão, e o Espírito Santo vai te incomodando, e vai te incomodando, e vai te incomodando. Até que você fala assim, eis-me aqui, Senhor. E aí foi. Não tem mais jeito. Quem viu, não consegue desver, Daniel. Não consegue. Se você viu algo da parte de Deus, nunca mais você vai desver. Então nós precisamos pegar essa fala de Jesus, que pergunta, por que me chamas bom? O próprio Jesus dizendo, ninguém há de ser bom, senão um que é Deus. E parar de viver no engano, de achar porque estamos salvos, não precisamos mudar de vida. E é uma coisa que eu vou dizer para vocês com toda certeza. Enquanto eu for vivo, eu vou bater nessa tecla. Sim, fomos salvos pelo sangue derramado. Favor imerecido. Mas salvação pressupõe arrependimento, irmão. Se eu não me arrependi daquela porcaria de homem que eu sou, ou que eu fui, significa que eu não tive acesso à salvação. Eu não posso me dizer filho, se eu de fato não entreguei a minha vida para Jesus. Numa reunião como essa, com um louvor de fundo, a gente faz o apelo, você se levanta emocionado, levanta a mão, diz que entrega a sua vida para Jesus. Mas quando a reunião acaba, irmão, como é que você sai daqui? Você continua com os mesmos hábitos de antes. Você não se preocupa em fugir do pecado. Mas todos somos pecadores. É verdade. Todos nós somos. Mas essa nova consciência, versículo que o Anderson, sem a gente combinar, começou orando hoje. É criar essa transformação da nossa mente. E entender que Jesus foi sacrificado por nós. O próprio Deus se fez carne e se entregou numa cruz, numa morte extremamente dolorida, a mais dolorida de todas, para salvar a mim e a você. E eu posso transformar esse sangue totalmente ineficaz na minha vida, simplesmente porque eu rejeito essa verdade. Se eu não creio que Jesus morreu por mim naquela cruz, eu não tenho como dizer que sou filho de Deus. Esse é um princípio da salvação. Mas aí eu digo que creio que Jesus morreu por mim na cruz e não tenho mudança de vida. Dá na mesma, irmão. Dá na mesma. E eu não estou falando de você abandonar a sua lista de mais de 100 pecados de uma vez, não é isso. Existe uma progressão na caminhada de fé. E quanto mais você obedece, mais Deus vai te pedir. Então Deus começou dizendo para mim, presta atenção que é importante. Para de usar droga. Parei. Para de beber. Parei. Para de maltratar sua esposa. Para de mentir. Para. É assim que é, irmão.
Quanto mais você entrega a sua vida para Jesus, mais e mais Ele vai te pedir em obediência. Só que quanto mais em obediência você se entregar para Ele, mais em relacionamento Ele vai te devolver. Quem está entendendo isso? Está entendendo isso? Ah, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Está disponível para o seu irmão. Ah, eu queria tanto ser acordado na madrugada com uma palavra. Está disponível para o seu irmão. Mas qual é o seu nível de obediência? O seu nível de obediência está diretamente ligado ao seu nível de comunhão com Deus. Mas eu estou salvo, tá? Desde lá do primeiro nível de obediência. Mas você só quer ser salvo? Ou você quer ter intimidade com o Criador de todas as coisas? Você sabe qual é o privilégio de você perguntar para Deus e Ele te responder, irmão? Você sabe qual é o privilégio nas coisas pequenas? Eu estou rindo porque aconteceu comigo essa semana. Fui num lugar muito cheio, não tinha estacionamento. E aí eu estou dando volta com o carro e eu estou orando. Senhor, me arruma uma vaga bem na porta. Aí quando eu estou passando, tem um carro dando ré. E eu paro. Pelo lado da porta. E aí você vai falar assim, ah, Temer, isso é coincidência. E eu não acho. Eu não acho. Ele é meu pai. Ele pode me dar uma vaga do lado da porta se ele quiser. Vocês estão entendendo o que é isso? Precisamos entender, irmãos, que fora de Jesus ninguém presta. Por natureza somos todos maus. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu acabo fazendo. Nós, descendentes de Adão, temos o mal enraizado em nós, irmão. Por isso que nós não conseguimos mudar de vida sem a força do Espírito Santo de Deus. Porque a gente tenta moldar um comportamento, mas não é comportamento que a gente precisa mudar, irmãos. É a nossa natureza. E a gente só muda a nossa natureza estando enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Enquanto a gente tiver essa terra podre, que nos foi herdada de Adão, nós não temos como manifestar bons frutos. Não tem como. Nós só conseguimos manifestar bons frutos se a gente estiver na terra fértil, na terra certa. E para isso nós precisamos de fato nos entregar a Jesus. E crer em Jesus como Salvador, irmão, é fácil. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o inferno, alguém vai ter coragem de levantar a mão, irmão? Não, né? Mas você quer Jesus como Salvador, mas não quer que Ele mande na sua vida. Tem lógica nisso, irmão? Eu quero só que Ele me livre do inferno. Mas não vou obedecer Ele, não. Porque eu sou assim mesmo, nasci assim e vou morrer assim. Deixa eu contar para você. Vai para o inferno. Lucas 18, 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus tinha um diálogo com um homem muito rico, que queria segui-lo. E ele falou: beleza, quer me seguir? Vamos embora comigo. Mas antes faz uma coisa: doa tudo que você tem.
Reparte com quem mais precisa. E aquele homem ficou entristecido e ele não respondeu para Jesus afirmativamente. Mas se a gente pegar esse texto e entender a ênfase, o ponto principal que ele levanta para nós é a questão da obediência total e desapego das nossas vontades ao caminhar com Jesus. Porque aqui Jesus pediu os bens desse homem. Mas para nós, ele pode pedir outras coisas. Ele pode pedir, por exemplo, cara, não sai do hospital e vai para sua casa descansar, não. Você está passando mal, mas vai lá na praça pregar para meus filhos que precisam ouvir. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Nós vamos andar por aquilo que é confortável para nós, ou nós vamos andar por aquilo que Deus mandou nós fazermos. Nós podemos ter uma vida vazia, sem nenhum tipo de fruto para o reino de Deus, como a grande maioria das pessoas terá. Vou contar uma coisa para vocês. Sei lá, um mês atrás, talvez, eu fui fazer um treinamento de 3 dias. E era um treinamento, Thiago, sobre emoções. E eu fui meio obrigado, porque eu não gosto muito dessas coisas. Só que em dado exercício lá, eu não posso contar muitos detalhes, mas era como se fosse um velório. É como se fosse, imagina você no seu próprio velório. Então, um ambiente escuro, muitas pessoas em volta, e como se você estivesse deitado naquele caixão. E aí você se senta, e vem uma pessoa e te entrega 3 folhas. A primeira folha é a última carta da sua família para você. Pensa aí, Tiagão. Última carta da sua família. A sua família dizendo para você, depois que você morreu, deixou uma carta lá no seu caixão, sobre o que você representou na vida deles. Irmão, presta atenção nisso. E é uma carta real, que eles pedem para a família escrever mesmo. Depois você recebe um segundo papel. Esse papel é sobre o seu legado. Escreva em uma folha, Jonathan, tudo que você deixou de legado. E aí não tem a ver com a sua família mais. E nem tem a ver com as pessoas mais próximas. Mas tem a ver com aquilo que você deixou para as gerações. Como contribuição. Não para engrandecer o seu nome, como as pessoas acham que legado é. Legado não é isso. Legado é um resultado prático da sua vida na vida do outro. E em terceiro, um testamento. E no final daquela dinâmica, sabe o que eu percebi? A maioria das pessoas tinha muita coisa escrita na folha do testamento. Mas não tinha quase nada para escrever na folha do legado. E isso foi uma coisa que serviu muito para mim. Para entender que o nosso papel como cristãos é exatamente o contrário. Assim como Jesus pediu ao jovem rico aqui, para abandonar as coisas, dar essas coisas de valor para os outros e segui-lo. É o convite que Jesus sempre faz para todos nós. E a gente finge que não escuta. Porque o que Jesus quer de nós é que nós construamos um legado da nossa vida na vida do outro.
E o versículo 23, ele continua: mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas eu, na minha imaginação santa, troquei essa frase por algumas outras. E eu queria destacar uma delas para vocês. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm dificuldade em obedecer. Porque no lugar da palavra riquezas, a gente poderia colocar qualquer um dos nossos vícios. Nós poderíamos colocar qualquer um dos nossos interesses pessoais. Nós poderíamos colocar qualquer uma das nossas falta de qualidades. A gente poderia colocar os nossos desvios de caráter. Nós poderíamos colocar as nossas mentiras. Será que Deus nessa noite não está olhando para nós, irmãos, e falando assim: ei, quer me seguir? Deixa de mentir. Nós podemos trocar essa palavra por tantas outras. Quer me seguir? Deixa de beber. Você quer me seguir? Deixa de ser arrogante. Você quer me seguir? Deixa de ser egoísta. Em coisas pequenas, irmãos, a gente não sabe abandonar para seguir Jesus. E aí, quando a gente vai para os textos bíblicos, a gente percebe que o ponto central de tudo que não presta na Bíblia está relacionado à desobediência, irmão. E aí eu peguei alguns exemplos para trazer para vocês. Quem lembra da desobediência de Adão e Eva, irmãos? Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram o fruto da árvore do conhecimento, iniciando a queda e a herança do pecado que a gente paga o preço até hoje. O pecado só entrou no mundo porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas a gente não para neles. Se a gente for falar de Saul, rei de Israel, perdeu o trono por desobedecer a Deus em relação ao sacrifício. Desobediência de novo. Acã, israelita que guardou parte do saque da cidade de Jericó e que causou a derrota de Israel naquela batalha. Jonas, profeta que tentou fugir da sua missão, mas foi obrigado a ir a Nínive por Deus. Mas vamos pegar homens de Deus, nomes conhecidos, grandes. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos, porque desobedeceu a Deus. Deus falou para ele que falasse a rocha, para não usar o cajado. E o que ele fez? Foi lá e bateu na rocha. Mas a gente pode falar de Sansão, que apesar da sua força e vitórias, a sua desobediência levou a sua captura, tortura e cegueira. Vocês conhecem a história. Ananias e Safira, que mentiram o valor da venda das suas propriedades, sendo que naquela ocasião aquilo era uma oferta, eles não eram obrigados a dar nada. Mas se fossem dar, deveriam entregar tudo. E a palavra de Deus para nós nessa noite é nesse sentido. Você está aqui achando que o evangelho vai te custar caro, irmão. Deixa eu te contar. O evangelho vai te custar tudo. Ou você entrega o que Deus já te incomodou, ou vai viver a sua vida, irmão.
Porque a gente pode enganar o irmão do lado, pode enganar o vizinho, a esposa, o amigo, mas a gente não consegue enganar a Deus. Na sequência desse texto, que a gente iniciou lendo, lá de Lucas, e agora eu queria continuar a partir do versículo 25. Presta atenção. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos trocar de novo? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um bêbado no reino de Deus. Do que entrar um adúltero no reino de Deus. Do que entrar um ladrão no reino de Deus. Do que entrar um perverso no reino de Deus. Do que entrar um, que mais? Fala aí alguma coisa. Assassino no reino de Deus. Mas ele se arrependeu. Está perdoado. Mas ele continua matando as pessoas. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Arrependimento pressupõe abandono da prática. Eu não posso dizer que estou arrependido de matar alguém e continuar matando as pessoas. E a gente entende isso quando a gente fala de um assassinato, sim ou sim. Mas quando a gente fala de uma mentira, a gente não entende da mesma forma. Porque a gente tem a mania de classificar pecados. Quando a própria palavra de Deus diz que mentira e assassinato é a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu posso assassinar a reputação de uma pessoa mentindo sobre ela. Sim ou sim? Então a gente tem que parar de querer justificar as nossas incoerências, classificando pecados. E aí ele continua. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele então respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que não tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. A promessa de Deus para nós, quando nós abandonamos pessoas e coisas em favor dele, é de recebermos herança, irmãos. Não só na vida eterna, mas também nesse mundo. Olha a frase. Que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E não é porque muitas vezes a vida nos coloca em situações ruins, situações desafiadoras, situações de problemas, que Deus não está olhando para nós, irmãos. Quem me conhece mais de perto aqui sabe que eu estou vivendo um momento muito complicado, empresarialmente falando. E nas minhas conversas eu sempre falo, principalmente com o pastor Pedro ali atrás: o que será que Deus está querendo me ensinar? Porque quando Deus permite um deserto na nossa vida, irmão, deixa eu te falar, não é para te matar sufocado. O que Deus quer, quando Ele permite um deserto na sua vida, é que você saia melhor, mais parecido com Ele do que quando você entrou. Só que nós podemos estragar esse processo colocado por Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se eu aceito essa dificuldade como uma provação de Deus e eu respondo de forma adequada,
eu saio fortalecido. Mas se eu não respondo de forma adequada, eu vou sair destruído, irmão. Quem está entendendo isso? Nós precisamos ter esse nível de consciência e escolher todos os dias seguir os nossos próprios desejos ou seguir a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Essa é uma escolha fácil? Não. Principalmente quando a gente precisa deixar coisas e pessoas que valorizamos para trás. Mas é necessário escolhermos para seguir com Deus. E Ele irá nos recompensar de maneiras que nós não temos como imaginar. Quem sabe de cabeça Efésios 3:20? Sabe, Dani? Hã? Quem sabe? Deus faz infinitamente mais do que podemos pedir ou sonhar, de acordo com o poder dele que opera em nós. É isso? Vou ler porque eu acho que não é bem isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Mais ou menos o que eu disse. Essa promessa é fonte de encorajamento para todos nós que enfrentamos dificuldades por causa da nossa fé. Deixa eu contar uma coisa para o seu irmão. Presta atenção. Quando aquele seu amigo de 15 anos, 20 anos, 25 anos, te chamar para ir no boteco, tomar uma cachaça, e você dizer, cara, não posso. Aleluia. Eu queria muito, mas eu não posso. Porque eu entendi que eu não posso desagradar aquele que olha por mim. Eu entendi que eu, para ter herança, eu entendi que para eu receber o favor do meu pai, eu preciso me posicionar e tomar essa decisão de ser, de fato, filho. Você acha que vai ser suave isso? O que você acha que você vai escutar do seu amigão lá? Deixa de ser trouxa. Ah, bobão, virou um fanático agora. O que você está querendo com isso? Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Aquilo que nós vamos receber de Deus vale a pena qualquer sacrifício que nós precisamos fazer. E aí tem uma boa notícia para você. A partir do momento que você se posicionar em obediência, aquilo que era difícil para você não vai ser mais. Porque você vai começar a enxergar o benefício daquilo na sua vida, irmão. Pergunta para mim como é que eu sei isso. Aconteceu comigo. Então, quando eu me posicionei em obediência, porque o Espírito Santo me incomodou, e eu falei, a partir de hoje eu não coloco nunca mais uma gota de álcool na minha boca. No começo, foi difícil. E aí foi ficando mais fácil. E aí eu melhorei o convívio com a minha esposa, melhorei o convívio com meus filhos, passei a ter mais tempo de qualidade com eles. E aí pessoas ao meu redor começaram a notar a diferença. E aí, num primeiro momento, esses amigos de muito tempo tiravam sarro. Cara, você tá louco. Cara, você tá bitolado. Cara, você ficou fanático. E à medida que eu comecei a falar das minhas experiências com Deus a partir daí,
do meu posicionamento em obediência, começou a despertar neles, presta atenção, começou a despertar neles uma curiosidade. Como que é isso? Como que Deus fala com você? Irmão, presta atenção aqui, deixa eles lá. Como que Deus fala com você? Como que você ouve a voz de Deus? Cara, você está melhor. Cara, você emagreceu. Hein, Thiago? Efeito colateral. Você fica melhor de saúde também, sim ou sim? Você começa a abandonar vício. E aí Deus vai agindo na sua vida e você vai subindo esses degraus da fé. E você começa a ser impactado e passar esse impacto para outras pessoas. E Deus vai construindo algo a partir de você. É só ganho, irmão. É só ganho. Você passa a dar bom testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Aquele primeiro texto que eu li, é impossível você esconder uma lâmpada debaixo da vasilha. Você está entendendo o que é isso? E quando ela é posicionada acima, as pessoas ao redor começam a perceber que você está resplandecendo a glória de Deus. E deixa eu te falar, se você não sabe, você foi criado por Deus para resplandecer a glória dele aonde quer que você vá. Deus não criou ninguém para ser um cachaceiro, para ser um drogado, para ser um adúltero, para ser um assassino, para ser desonesto, para ser ladrão. Não foi para isso que Deus criou. É sobre isso, irmãos. Sobre isso. Já estou finalizando, presta atenção. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é ser uma pessoa iníqua? Sabe, irmão? Sabe? É um indivíduo que está acostumado a pecar e não se importa mais. Praticar a iniquidade é andar fora dos caminhos de Deus e não se importar com isso. Você quer ser considerado alguém iníquo diante de Deus, irmão? Sim ou não? Você quer ser considerado alguém iníquo diante de Deus? Alguém distante de Deus? Sim ou não? E o que você precisa fazer para ser considerado alguém justo diante de Deus, irmão? O que, irmão? Hã? Tem que renunciar, tem que ser alguém obediente. Se você quer ser considerado justo diante de Deus, você precisa se posicionar como filho de Deus, reconhecer Jesus como Salvador, mas ter Ele também Senhor da sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida com Jesus não é uma vida de conquistas em conquistas. Muita gente quer ter com Deus uma relação de Deus Papai Noel. Eu peço, Ele me dá. E não é assim que funciona, irmão. A vida com Jesus, posicionada em obediência, é uma vida onde Ele te dá aquilo que Ele tem para você. É aquilo que vai somar para você. Aquilo que vai agregar para você. Você pode pedir para Deus algo bom, lícito, legítimo. Mas se Ele entender que Ele te der aquilo, Ele vai te perder, Ele não vai te dar. Quem entendeu isso? É assim que funciona com Deus. Ele só vai te entregar aquilo que pode te fazer mais parecido com Ele. Esse é o projeto de Deus para nós. Que nos tornemos alguém parecidos com Jesus.
E por isso que ao invés de andar de conquistas em conquistas, nós temos que andar de renúncias em renúncias. Quem entendeu isso? Não falou nem amém, Thiago? A vida com Jesus não é uma vida de conquistas e conquistas, é uma vida de renúncias e renúncias. A gente precisa entender isso. E aí, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos viver para satisfazer os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades. E ser alguém iníquo diante de Deus, que naquela hora final Ele vai dizer: aparta-te de mim que não te conheço. E essa pessoa pode ser alguém até moralmente bem aceita pela sociedade. Mas se não tiver uma nova natureza, alguém que abre mão dos seus próprios interesses em favor dessa relação com Jesus, não adianta, irmão. Você não precisa ser bem visto pela sociedade. Você precisa ser bem visto por Deus. E aí, ser bem visto pela sociedade vai ser uma consequência dessa sua nova natureza. Ah, Temer, você está dizendo que tem gente dentro da igreja, então, que não vai ser bem recebido por Deus? Estou. Aliás, tem muitas igrejas grandes que o principal líder vai para o inferno. Não vou falar nome aqui porque não vai agregar em nada. E por quê? Porque ele só tem a igreja como uma ferramenta para enriquecer, irmão. Ele não está preocupado com a vontade de Deus na vida dos irmãos. Mas nós podemos tomar uma decisão hoje, Valéria. Nós podemos tomar uma decisão hoje, definitiva, de se posicionar como filho de Deus. De que jeito? De que jeito? Reconhecendo Jesus como Salvador, mas tendo também Ele como Senhor da nossa vida. Nós não podemos ter dois senhores. Ou nós temos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, ou nós temos o inimigo como Senhor da nossa vida. Fica até ruim falar diabo como Senhor, né? Mas essa é uma verdade. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos o inimigo. Não tem outra opção. Amém, irmãos? Amém. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Puxa aí, Jonathan. Quem tiver aí que puder vir aqui orar, junta aí, Tiago, Pastor Pedro. Se você quer tomar essa decisão hoje, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Chega de catar migalhas, irmãos. Chega de querer satisfazer os próprios desejos. Esse tempo aqui passa muito rápido, a eternidade é muito longa, irmão. Lembra disso. Espírito Santo de Deus, teu filho proclamou a tua palavra. E esta palavra proclamada é a semente que é jogada à terra. E nós oramos para que essa semente germine, Senhor. Para que ela encontre vidas, para que ela encontre corações. E que ao cair na terra do coração deste homem, desta mulher que está aqui hoje, ela possa germinar e dar fruto. Espírito Santo, traga a nós essa consciência.
Traga a nós a consciência do erro, traga a nós a consciência do pecado, traz a nós a consciência do céu, traga a nós a consciência de que precisamos mudar, que precisamos deixar a velha vida e caminhar, ó Deus, contigo em novidade de vida. Senhor, eu quero pedir que o Senhor levante em favor deste meu amigo, a favor deste meu irmão, desta pessoa que hoje diz sim ao Evangelho, desta pessoa que hoje diz sim, Senhor, à tua voz. Talvez ele não tenha força para sair desta situação. Talvez esta pessoa não tenha força para sair deste momento de erro, de depravação, de pecado. Mas o Senhor pode fazer a obra. O Senhor pode fazer aquilo que o Senhor, que o homem não pode fazer. O Senhor pode entrar no mais fundo, o Senhor pode entrar no mais íntimo, o Senhor pode entrar no mais profundo de cada vida e de cada coração. E por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, abra a porta, abra o caminho, Senhor, faz esta vida, Senhor, ajuda para mim, abre a porta para esta mulher, para esta pessoa que está cansado desta vida, para esta pessoa que está cansado, Senhor, de perambular de um lado para o outro, sem ter um destino para onde chegar. Senhor, abra este caminho, Senhor, faça que esta vida tenha de fato um genuíno encontro contigo. Ó Espírito Santo, nós clamamos, nós pedimos, venha do alto céu, abra a porta, abra caminho, faça acontecer um milagre na vida deste homem. Nós clamamos, ó Deus, por aquele que precisa de um encontro novo, genuíno. Pedimos, Senhor, seja com este nosso irmão. Nós proclamamos bênção, que as bênçãos do céu venha, que a graça do céu venha, que o amor venha, que a misericórdia venha, que o céu grave o nome deste homem e desta mulher, para que naquele santo dia nós possamos estar contigo. Pai, nós abençoamos a vida dessas pessoas com todas as sortes de bênção. Venha o teu nome e venha o teu reino. No nome santo de Jesus pedimos, Senhor.